Perceba-se que, efetivamente, esse novo Código de Processo Civil quer a celeridade, mas protegendo os valores constitucionais. Estamos não só incluindo no novo Código de Processo Civil todos os princípios constitucionais do direito de defesa, do contraditório, mas dando concretude em vários momentos do processo civil ao direito de defesa e ao contraditório. Primeiro, que o juiz não poderá reconhecer ou conhecer matéria de ordem pública sem ouvir outra parte. Ele terá que assegurar o contraditório. Depois, o juiz, para fazer a desconsideração da pessoa jurídica, incluindo um sócio de uma empresa numa demanda, terá que fazer também o contraditório, portanto, assegurar o direito de defesa. Os embargos de declaração e o agravo regimental que não forem julgados na primeira sessão seguinte à sua interposição terão que ser incluídos em pauta de julgamento. Não vai acontecer o que atualmente ocorre, em que o advogado é obrigado a ir a todas as sessões do tribunal, às vezes 10, 15, 20 sessões, para tentar adivinhar em qual sessão será julgado o agravo regimental ou serão julgados os embargos de declaração. Portanto, haverá essa medida asseguradora do direito de defesa. Também está sendo previsto, para assegurar a igualdade de todo cidadão perante o judiciário, um incidente denominado de julgamento de demandas repetitivas. Vou dar um exemplo para ficar bastante claro. Assinatura básica de telefonia. Foram milhares de ações em nosso país. Um juiz dizia que o consumidor não precisava pagar essa assinatura básica. O outro juiz entendia que precisava pagar essa assinatura básica. Um terceiro juiz tinha uma outra medida. Então, efetivamente, estamos numa situação atual em que é uma loteria. Não há um tratamento igualitário de todos perante a lei. Então, esse incidente de julgamento repetitivo fará com que, diante de milhares de demandas idênticas, o judiciário tenha uma só decisão e que essa decisão seja aplicada nos milhares de processos. E, portanto, se um cidadão brasileiro foi vitorioso, todos também deverão ser, acabando a loteria que atualmente existe, dependendo da cor do juiz, dependendo da vontade do juiz, dependendo do sabor do juiz, dependendo da consciência momentânea do juiz, do humor, terá ou não o direito. Não pode ser esse o sistema. O sistema deve ser um sistema de que a situação é igual, o tratamento deve ser igual, porque a Constituição assegura a igualdade de todos perante a lei. Também o prazo da rescisória está diminuindo para 1 ano, como, da mesma forma, será 1 ano prazo para que se alegue a inexigibilidade do título, porque o título está em desconformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o título judicial ele está sendo considerado inconstitucional. Diminui-se de 2 anos para 1 ano, porque o prazo da rescisória e porque se prevê 1 ano prazo para a alegação de inexigibilidade do título, para que se dê tratamento adequado a um outro valor constitucional, que é o valor da segurança jurídica e, portanto, nós tenhamos uma convivência mais pacífica em sociedade. Para finalizar, deixei, portanto, para esse momento final, esse momento conclusivo, o tratamento acerca da advocacia no novo Código de Processo Civil. Além do que já vimos, dos prazos contados em dias úteis e unificados, vimos também acerca da possibilidade de defesa oral no agravo de instrumento, que agora o advogado terá. O advogado também poderá fazer ele próprio, através dos correios, a intimação da outra parte para agilizar o andamento do processo. Cuidamos, no novo Código de Processo Civil, de dar a devida dignidade a essa profissão, sem a qual não há direito de defesa efetivo. A advocacia, portanto, ela está protegida no novo Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, só poderá advogar os inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, acabando com uma antiga polêmica de alguns que imaginavam que, por serem concursados em algumas carreiras, poderiam advogar sem a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Depois, estamos prevendo que a intimação, além de ser feita na pessoa do advogado, pode, a requerimento deste advogado, ser feita também na pessoa jurídica a que ele pertença, melhorando e facilitando, portanto, o acompanhamento processual. Estamos prevendo uma série de regras acerca dos honorários dos advogados, porque, afinal de contas, enquanto o trabalhador tem o seu salário, os advogados têm os seus honorários. Sem os honorários, os advogados não podem sobreviver, dar sobrevivência à sua família e não pode, portanto, prestar um bom serviço ao cidadão. Portanto, não é corporativismo proteger os honorários do advogado. Muito ao contrário, advogado forte, valorizado, significa cidadão respeitado. Advogado fraco, advogado que não é respeitado, significa direito de defesa que não é efetivado. E sobre os honorários, estamos prevendo que eles terão natureza alimentar, eles serão fixados entre o patamar que atualmente já existe, de 10% a 20% contra a pessoa física e de 5% a 10% contra a pessoa jurídica de direito público, portanto, contra a fazenda pública. Quando a parte litigar contra o Estado, a União e o município, ele terá no mínimo 5%, porque atualmente o advogado não tem qualquer proteção. Juízes fixam honorários de R$ 500, R$ 100, R$ 200 para causas em que o advogado, às vezes, fica 10 anos atuando. Portanto, nós temos que ter essa efetiva cobrança de que, no mínimo, o percentual de 5% seja observado sobre o valor do benefício econômico. Também está sendo prevista a possibilidade de condenação em honorários recursais. Isso significa dizer que, se houve recurso e o recurso foi julgado improcedente à unanimidade, o advogado que teve que trabalhar mais porque houve um recurso terá direito também a honorários adicionais. Esses honorários fixados na sentença, depois fixados no acórdão e posteriormente podendo também ter novos honorários nos tribunais superiores, somados todos esses percentuais, não poderão ultrapassar a casa de 25%. Portanto, os honorários de sucumbência agora, no novo Código de Processo Civil, terá o limite de 25% e não mais de 20%, como atualmente existe. Portanto, uma importante conquista para a advocacia brasileira. Os honorários também poderão ser percebidos pela pessoa jurídica. O advogado fará a escolha se ele quer receber como pessoa física ou se quer receber na pessoa jurídica a qual ele integra. Isso, portanto, dá uma maior facilidade e uma maior economicidade em favor da advocacia. E, por fim, estamos proibindo a compensação de honorários. Qual é o sistema atual? É que nós temos, quando a parte é vencedora em apenas por 70% da demanda, ela, às vezes, não tem honorário algum. O juiz apenas diz, olha, como a parte não foi vencedora totalmente, ela não terá honorários. Só tem direito a honorários se ela vencer 100% da demanda. Então, isso está acabando. Com o novo Código de Processo Civil, não poderá haver compensação. Se o advogado, a parte, foi vencedora em 70% da causa, o advogado terá direito aos honorários equivalente aos 70%. Portanto, é equivalente à vitória obtida, porque não deve haver confusão entre o cliente e o advogado. Os honorários são direitos do advogado que presta o serviço e, portanto, não pode ser confundido com o direito do cliente. E estou concluindo para dizer que, na fase de cumprimento da sentença, está sendo resolvida de vez uma polêmica que povoou mentes e debates e discussões ao longo desses últimos anos acerca de que, quando a sentença tem que ser cumprida, se quem deve ser intimado é o advogado da parte ou a própria parte. Então, havia quem defendia no sentido de que o advogado é que deveria ser cumprido, como se o advogado é que devesse pagar o direito, confundindo, portanto, advogado com parte. E isso está sendo resolvido no novo Código de Processo Civil, fazendo-se a previsão de que, para cumprir o direito, será a própria parte que é devedora, que deve, portanto, satisfação, intimada pelos Correios, portanto, de forma simples, a cumprir a demanda.
fazendo com que o advogado não seja confundido com o seu cliente. Obviamente que o novo Código de Processo Civil trará vantagens e trará desvantagens. É uma obra humana, portanto, não é uma obra perfeita. A própria comissão que elaborou o novo Código de Processo Civil partiu dessa premissa, desse pressuposto, de que não somos donos da verdade, não temos, portanto, essa pretensão de resumirmos o pensamento da humanidade em um só código. Por isso que fizemos audiências públicas em todo o país, em todas as regiões do país, ao longo desses 7 meses, ouvindo a comunidade jurídica. Por isso que recebemos as contribuições do Conselho Federal da OAB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Por isso que obtivemos mais de 13 mil acessos de populares no site, através de e-mails, mandando sugestões para a comissão, e todas essas sugestões foram apreciadas, avaliadas, e um infinito número delas incorporados ao novo Código de Processo Civil. Ouso dizer que, pela sua metodologia e pela visão impregnada nesse novo código, ele é um código de processo do cidadão brasileiro. Portanto, um código de processo construído pelo cidadão brasileiro e que tem um cidadão como a finalidade. Porque não podemos fazer um código de processo para o advogado, para o juiz, para o promotor. O código de processo tem que ser para o cidadão. Ele que é o objetivo principal. Nós somos apenas instrumentos e temos que ter essa consciência de que somos instrumentos do cidadão. E, portanto, esse código é um código republicano, um código da cidadania brasileira.